Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos hoje entrar num texto que muito conhecido dos irmãos, mas a gente vai ter uma visão um pouco diferente dele. Confesso para os irmãos que eu estou aqui totalmente imbuído de direcionamento. Não está sendo nada daquilo que eu quero. Mas eu creio que a palavra é dele, quem fala é ele, a igreja é dele, a noiva é dele. Então é ele quem fala. Nós somos somente condutores daquilo que é o propósito dele. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Se puder projetar para a gente, eu agradeço. Nós vamos ler somente o versículo 11. A epígrafe do texto é a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Quem achou diz amém. Eu vou ler esse versículo e na contagem de 3 nós vamos todos juntos, numa só voz, ler o mesmo texto. Diz assim, Lucas 5, 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A igreja, o versículo 11, 1, 2, 3. Deixaram e a igreja diga. E para não perder o hábito, porque nós somos canela de fogo, e a igreja vai dando. Não, pelo amor de Deus, foi horrível, vamos de novo. E a igreja vai dando. Aleluia. Vamos lá, a palavra do Senhor. Imagina Pedro chegando para os seus companheiros de pesca e falando assim: meus amigos, vamos hoje ao mar, vamos lançar as nossas redes, vamos com nossos barcos, porque hoje à noite a pesca vai ser bem sucedida. Hoje o mar está para pesca. Quem é pescador sabe quando tem pesca, quando tem peixe de verdade. E eles foram, prepararam suas ferramentas de trabalho, prepararam seus barcos e foram. Mas só que o nosso Deus, Ele é especialista em frustrar as nossas expectativas para revelar a glória dEle. Muito daquilo que foi frustração na tua vida não foi perda, foi o eterno conduzindo você para um propósito muito maior do que era a sua vontade. Aleluia. Então vira para seu irmão para começar a esquentar aí as turbinas, fala assim: fica tranquilo. Se frustrou? Não, grita para ele. Se frustrou? Fala assim: que bom. Isso é sinal de que Deus está no controle. E a Bíblia fala que eles ficaram ali a noite toda e nada. Joga do outro lado, vocês estão jogando errado. Ô João, pega agora você e joga ali naquele lugar ali. Esse lugar aqui é para ter peixe. Eu sou pescador e sei que aqui tem. Você acha que sabe, mas você não sabe na dimensão daquele que sabe de todas as coisas. Joga de novo! E a Bíblia fala que eles ficaram assim a noite toda. E pegaram? Não, participa comigo, vamos lá. E pegaram? Frustração, perderam uma noite de sono. Conjuro-te aos senhores que estavam com fome. Talvez querendo tomar um banho, porque um banho num cansaço renova, sim ou não? Renova. Aí eles voltam de manhã para a beira da praia. Só que, nesse retorno para a beira da praia, tem um cenário preparado pelo Eterno. E quem está lá na beira da praia? Jesus. Está sozinho? Não. A Bíblia fala que uma grande multidão, ou seja, que a Bíblia fala, não está falando que é poucas pessoas, são poucas pessoas, está falando que uma grande multidão os cercava. Só que essa multidão não só cercava Jesus, ela apertava, comprimia. É tipo aquela coisa de ali, ou esbarrão em cima de Jesus. Por quê?
Nessa altura do campeonato, a fama de Jesus estava correndo por toda Israel. Era Jesus chegando e o cego enxergando. Era Jesus pisando o pé no terreno, o paralítico andando. Era liberando as palavras e o povo sendo alimentado. E o povo tinha sede, tinha fome. Você não está aqui simplesmente para passar tempo, não. Você está aqui porque você tem fome, porque você tem sede pelo Deus vivo. E os próprios discípulos olharam para ele e falaram: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então aonde ele estava, alguma coisa acontecia. E eu quero dizer que o eterno, o Nazareno já está aqui em Íveis. E porque ele está, eu creio, alguma coisa já está acontecendo. Joga retorno para mim, por favor, amigo. Só um pouquinho de retorno, que eu não estou me ouvindo aqui em cima. Desde já, brigadão. Estou ficando rouco já. E eu creio que aonde ele está, alguma coisa acontece. A multidão sabia disso. E é por isso que todos cercavam e o apertavam. Só que Jesus, ele queria pregar para o povo. E aí ele viu quem? Na beira da praia, frustrado, com noite de sono perdida, sem o sucesso de uma pescaria, os discípulos. E o que eles estão fazendo? Lavando as redes e puxando o barco para a terra. Jesus olhou para o barco de Pedro e falou, conjeturando: e aí, Pedro? Fala, mestre. E aí, tudo bem? Então, estou com esse povo todo aqui, preciso pregar para eles, mas do jeito que está, muita gente não vai me ouvir. Porque Jesus, quando ele fala, ele faz com que todos o ouçam. Deus não desperdiça viagem com ninguém. Hoje, a palavra dele vai falar com todos. Agora, a forma como eu recebo, isso aí vai de cada um. Ele está hoje falando aos corações. E minha oração é que todos saiam daqui hoje, alimentados e receptíveis à palavra do Eterno. Ele queria falar com todos. Falou: Pedro, eu vou entrar dentro do seu barco. Olha a inteligência do Nazareno. Me afasta um pouquinho da margem, e eu vou ficar ali no meio da água, sentado pregando para esse povo, e eles vão ficar em terra me ouvindo. Olha a sabedoria. Ele na terra, não iam deixar ele pregar direito, e ele queria pregar, era uma multidão cercando e apertando Jesus. Então, ele usou a inteligência. Eu vou ficar dentro do barco, e eles de lá, agora todos vão conseguir me ouvir. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é soberano, Ele sabe qual é o seu barco. Talvez você chegou aqui, e só Deus sabe como foi as suas pescas, como foi o destino te conduzindo até aqui, mas Ele conhece o teu barco. E não importa como a história foi construída até aqui, confia, Ele é soberano, Ele tem um domínio, e Ele está fazendo tudo no tempo certo e da forma correta. Ele não erra, Ele não falha, Ele é perfeito. E Ele pregou a palavra, um culto na beira da praia. Ah, mas eu vou falar, eu quero te dizer que depois desse culto, tem maravilhas e sinais para Deus manifestar na tua história. Depois do culto você vai ver. Ele vai com você. Se prepara para o milagre que você tanto espera, porque eles viveram um milagre. E aí, eu imagino eles lá. E aí, Pedro, o que a gente faz? Vamos embora já? Não, tem que esperar o mestre terminar de usar o barco. Vamos ficar aqui, vamos assistir a pregação também e ficar lá esperando. Jesus despediu a multidão. O que eles imaginaram? Vamos pegar agora os barcos e vamos voltar para casa. E vamos vir em outro momento tentar uma nova pesca. Mas só que Jesus, ele vem na contramão frustrando. Pedro, discípulos, obrigado pelo barco que vocês me emprestaram. Mas agora eu tenho algo para vocês. Voltem para o mar alto. Aí Pedro fala assim: mas mestre, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas
segundo a tua palavra, lançaremos a rede. Se você for no capítulo anterior, você vai ver o mesmo Jesus passando na casa da sogra desse cabra, da sogra de Pedro. E ela estava com uma enfermidade que estava lhe causando grande febre. E Jesus, ele chegou lá e expulsou toda a enfermidade, repreendeu a febre e a mulher ficou curada servindo Jesus. Então ele sabia do poder que existia na palavra de Jesus. Agora eu quero dizer, Deus tem dado ordens para você e você tem temado com Deus. Não adianta Ele te dar um norte e você querer seguir para o plano B, para o plano A. Com Deus não existe opções de plano, é um plano só. Ele é a única opção, Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho. E aí, entraram no barco e foram lá. E Jesus falou, agora lança a rede. Eu imagino Pedro falando, eu sou pescador. Ele é carpinteiro, por dentro poderia ter um grande conflito, né? Espera aí, quem tem de pescaria sou eu. Ele é carpinteiro, mas ele conhecia a palavra daquele que falava consigo. Repita comigo, Deus vai frustrar expectativas minhas, mas vai me conduzir para um propósito muito maior. E aí, lança a rede. Eu imagino eles pensando assim, agora eu quero ver, o horário propício para a pesca era noite, de manhã não é um horário muito propício para a pesca não, mas vamos lá, vamos puxar a rede. Eles não conseguiam. A Bíblia fala que era uma quantidade de peixes tão grande, que quase que o barco ia a pique, quase que afunda. Aí o que eles fazem? Quem está nesse barco aqui, aonde a abundância começou a chegar, gritou os companheiros que estavam no outro barco, vem cá, nos ajuda, vamos dividir os peixes. Deixa eu te falar, bênção só é bênção quando é compartilhada. Até hoje a abundância não chegou porque você viveu no seu egoísmo, querendo aquilo que só abastece o teu barco. Mas hoje ele fala, distribui, divide, porque eu tenho mais, o céu tem mais. A união não só faz a força, mas atrai a glória. A dependência divina não anula a minha responsabilidade humana. Grava isso. A dependência divina não anula a responsabilidade humana. O que eu quero dizer com isso? Eles estavam frustrados na beira da praia fazendo o quê? Eles simplesmente jogaram as ferramentas de trabalho e foram para casa? Eles estavam o quê? Lavando o quê? Preparo. Mesmo frustrados, eles estavam se preparando porque eles iam tentar de novo depois. Você pode caminhar na dependência de Deus, mas você tem que ter o seu preparo. A dependência do divino não anula a minha responsabilidade humana. Você quer que Deus abra a porta, mas você precisa se capacitar. A minha dependência humana, a dependência divina, não anula a responsabilidade humana. Deus te falou, eu vou te levar para terras e lugares aonde você nunca pisou. Vou soprar você para cumprir propósito e chamado que eu tenho na tua vida. E quando você está esperando para poder você entrar numa escola para aprender um inglês, um espanhol, um italiano, não adianta, meus irmãos, caminhamos na dependência de Deus, sim ou não? Sim, mas tem que ter o preparo, tem a minha responsabilidade humana no propósito de Deus. Levanta a mão e fala assim, eu me comprometo, Senhor, em me levantar e ser responsável para que o plano seja completo.
A gente quer jogar a responsabilidade toda para Deus, enquanto tem que haver da nossa parte o preparo. Você quer que Deus abra a porta, mas você não se esforça em entrar numa faculdade. Jovem, você quer casar, mas você não se prepara. Você, para tirar uma moça de dentro da tua casa, tem que colocar numa situação melhor do que ela viveu com seus pais. Não adianta falar que é gatinho, mas quando casar vai arranhar. Você, jovem, você fala, eu quero casar, eu quero minha gatinha, tá? Mas acorda 3 horas da tarde, não quer trabalhar. Em nome de Jesus, você vai dar o que para essa moça quando casar? Que futuro tem? Vai comer capim, me desculpa meus irmãos, eu tenho que falar. Vai comer nada, vai passar fome. E a mesma coisa a moça, Senhor, me envia o varão do altar, me envia aquele ungido. Deus tem o melhor para você. Mas a sua mãe pede para você ajudar dentro de casa, você reclama e ainda chama seu velho, sua velha chata. Quem não é fiel no pouco, no muito nunca vai alcançar. Eu creio que tem casamentos de Deus para... Cadê o jovem solteiro? Levanta a mão que essa oportunidade, que às vezes o outro não sabe que você é solteiro. Levanta, cadê o jovem solteiro? Está tudo acanhado agora depois dessa? Cadê? Levanta a mão. Levanta a mão, Safi. Está com medo, Safi? Eu quero te dizer, Deus tem o melhor para você. Não aceita pouco para aquele que te entregou tudo. Deus tem o melhor para a tua vida, mas não tenha a sua dependência humana, a anulação da sua responsabilidade humana. A dependência divina não anula a nossa responsabilidade humana. E lançaram e vieram tantos peixes que houve a distribuição. E os 2 barcos ficaram cheios. Eu quero te dizer, faltam 25 dias para acabar 2025. 25 para acabar o 25. Eu não sei como foi o seu ano até aqui, mas eu creio que aquele que começa a boa obra na minha e na tua vida, Ele é fiel para completar até o grande dia do Senhor Jesus Cristo. Quem viveu um ano desafiador aqui, difícil? Foi ou não foi? Perdas, frustrações, sonhos que não se realizaram, dores, apertos, esgotamentos, cansaço. Mas Ele diz aqui nessa noite, eu tomo os teus olhos e coloco em ti a minha visão. Eu tomo nessa noite a tua boca e digo, filho do homem, profetiza. Ponho em ti o meu coração, aleluia, e derramo uma unção sem limites. Te chamei para ser um vencedor. Eu te ungi com o meu óleo e derramo sobre ti renovo. Calabadacandarabadachuia. Quando o Senhor está realizando um milagre, é o mesmo que dizendo para Pedro e para os discípulos, a frustração do passado é só parte do capítulo de toda uma história. Ela não te impede de acreditar de que tudo será diferente. Vai manifestar o bom propósito do Eterno. Eles se prostraram e começaram a gritar, ai de nós! Pedro falou, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não sou digno de estar diante de ti. Mas sabe o que Jesus queria dizer para Pedro? Eu anotei isso aqui. Jesus não usa o teu barco porque precisa de você. Ele usa o teu barco porque sabe que você precisa dele. Deus, só que a moral da história é, Deus, Ele não quer o seu barco,
Ele quer você. Até hoje você se escondeu. Você até hoje veio para Ives e ficou aí, pelos cantos. Eu vou me esconder. Mas eu quero te dizer, nessa noite Deus te achou aqui nesse lugar. E chega de se esconder. É tempo de Deus manifestar a glória dele na tua vida. Tem gente aqui com um chamado, porque havia um chamado de Deus para a vida de Pedro e para os discípulos. Mas a frustração fez você querer se esconder. É você dizer: afasta de mim, Jesus, porque eu sou pecador. Mas essa frustração não é para você se esconder e nem afastar Jesus daquilo que é Ele na tua vida, mas é para revelar o bom propósito para Ele. Ele fala: olha, levanta a tua cabeça em nome de Jesus, sacode a poeira, eu tenho uma estrutura nova para derramar sobre você. Eu tenho um óleo novo para um tempo novo. Eu quero declarar em nome de Jesus uma unção nova para um tempo novo. Calabadacandaraba da chuia, desceu fresquinho aqui. Tem uma unção nova para um tempo novo. Gente de ministério escondido na Ives, mas o céu te achou aqui nessa noite. E Ele diz: eu vou cumprir o meu propósito na tua vida. A frustração de uma pesca não foi para deixar você sangrando e desacreditado. Essa frustração, essa perda que você passou nesse ano de 2025, não foi para deixar você desmotivado e você ficar sangrando aí, não. Mas foi para revelar o propósito, a missão que Deus tem para você. Deus quer curar a frustração de profetas aqui nessa noite. Calabadacandarábia. Deus quer curar a tua frustração, profeta. Gente de chamado que está se escondendo, e Deus fala: até quando? Até quando você vai se esconder do meu propósito? Até quando você vai ficar sem se posicionar naquilo que eu tenho te chamado para se posicionar? Mas eu digo nessa noite, no meio desse processo, honre tudo que eu estou fazendo, porque vai ser o processo que vai te tornar a tua melhor e mais forte versão. E se está doendo, subtraindo as suas forças, eu sou o Deus que estou somando em ti o meu querer e o meu poder, para te ensinar que é do meu jeito, para você viver a minha vontade dentro do meu tempo, e viver o quê? Minhas promessas, meus projetos, meus sonhos, tudo aquilo que você desejou. Mas hoje, nessa noite, aqui nesse lugar, eu libero a minha palavra que te cura. E eu digo: todo controle é meu, e que sorte a sua. E se está a entender, não há o que temer. Eu estou te ensinando, eu estou te preparando para viver o meu tempo. E é uma questão de espera. E mesmo que te doa, aguenta firme. Eu sou o Deus que estou cuidando da tua vida. Se vier cair, vou te levantar. Se as forças vier te faltar, eu vou na tua frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Só quem recebe essa palavra em nome de Jesus glorifica. E eu digo: eu sou o Deus que estou cuidando da tua história. Tem um renovo do céu aqui no nosso meio. Se eu fosse você, já levantava a mão para adorar. Se eu fosse você, já exaltava esse Deus que é fiel na tua vida. Deus é aquele que manifesta a glória dele nos processos da nossa vida. Deixa eu te falar, a prensa revela propósito. A gente vê aqui a pesca acontecendo em Lucas 5. E tem uma segunda pesca que acontece também com os discípulos, lá em João 21. Abra o texto para mim, João 21. O Senhor me conduziu para algo totalmente diferente aqui. João 21.
A gente vai ver aqui nessa passagem, se eu não me engano, é a terceira aparição de Jesus ressuscitado, antes de ser assunto aos céus. Olha o que diz João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. É o mesmo mar. A gente viu em Lucas 5, a manifestação de Jesus, no momento em que ele estava cumprindo a missão e não tinha passado por morte de cruz. Mas agora a gente vai ver uma outra pesca acontecendo, mas agora com Jesus ressuscitado. Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos, versículo 1 ainda, por favor, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos que não são revelados quem são. Próximo. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes: também nós vamos contigo. Ou seja, eles estavam frustrados, esquecendo-se da palavra que Jesus falou que ia ressuscitar. A gente vê aqui eles vivendo outra frustração. Observa que a pesca onde teve abundância de peixes, foram em 2 momentos aonde os discípulos estavam frustrados. Repita comigo: para cada frustração, isso aqui é profético, pelo amor de Deus, foi horrível, vamos lá. Para cada frustração, tem um propósito, uma missão a se revelar. Aqui a gente vai ver um propósito. Aquela pesca foi para revelar uma missão. Qual é? Eu faço de vocês agora pescadores de homens. Aqui agora vai revelar uma nova missão. Olha isso aqui. Nós vamos contigo, Pedro. Foram e subiram logo para o barco naquela noite, nada apanharam. Aí agora, e sendo já de manhã, tem um mistério na manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Bem de manhãzinha cedinho, imagino que a luz baixa ainda, a gente tem aqui um Jesus em corpo glorificado, ressuscitado, porque eles conheceram uma visão de um Jesus totalmente homem, que se padecia em dores, mesmo sendo 100% Deus. Mas aqui eles estão vendo um Jesus 100% em corpo glorificado. Eles não reconheceram que era Jesus. E disse Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa aí para eu comer? Responderam-lhe: não. Isso sem reconhecer Jesus. 6. E ele disse: lance a rede. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Isso fala de colheita e de abundância e romper em ousadia. E disse-lhe: lança a rede à direita do barco e achareis o alimento. Lançaram-na, pois, e já não a podia tirar pela multidão de peixes. Mais uma vez, a pesca maravilhosa acontecendo. Houve uma pesca com Jesus antes da cruz, e houve agora uma nova pesca de Jesus depois da cruz. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O discípulo virou para Pedro e falou: Pedro, você não está percebendo? Eu conheço essa voz, é Jesus. E quando Pedro ouviu que era o Senhor de verdade, ele cingiu-se com uma túnica e lançou-se no mar nadando para encontrar com Jesus. Olha isso. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, ou seja, a pesca foi numa água rasa. Se não quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, peixe e pão.
Volta de novo. Viram ali brasas, peixe posto em cima e pão. Em algumas versões, eu não sei qual é essa versão aí, mas tem algumas versões que fala que estava o quê? Cozinhando. Estava ali nas brasas o peixe, o pão em cima das brasas. Mas deixa eu te falar, quando você bota na brasa, você assa ou cozinha? Você assa, mas estava ali cozido pão e peixe. Era Jesus falando, o que vocês veem como um processo raso, eu começo ele de dentro para fora. A versão bíblica fala cozinhando peixe e pão na brasa, só que na brasa não se cozinha, se assa. E logo saltar em terra, não, próximo, 10. E disse-lhe Jesus, traze dos peixes agora que apanhastes, 153 grandes peixes, meus irmãos. Observa que Jesus pergunta para eles, tem alguma coisa para comer? Mas quando eles voltam com a pesca, o que tem já sendo cozinhado? Peixe e pão. Ou seja, aquilo que vocês querem, acham que tem a capacidade de preparar, eu já fiz tudo por vocês. Às vezes a gente acha que a gente tem a capacidade de preparar tudo. Mas quando a gente caminha na dependência, a gente entende que já está tudo preparado pela mão do Eterno. Vira para sua irmã e fala assim, meu irmão, aquilo que você deseja fazer vai ser frustrado, porque o que é para você já está preparado. Quantos acreditam nessa palavra? Já está tudo pronto, já está tudo preparado. Aleluia! E agora, talvez Pedro estava envergonhado, porque ele negou antes da cruz. Mas agora, mesmo aquele que ele negou, estava ali com o peixe e o pão na brasa, para alimentar aquele que o negou. Não importa quantos erros você possa cometer ao longo da sua trajetória, o seu problema nunca será o pecado que você comete, mas é a graça que você rejeita. O nosso problema não está no pecado que a gente comete, mas na graça que a gente rejeita. Deixa eu te falar, pecar, todo mundo pecou hoje, todo mundo pecou. Todo mundo errou hoje, inclusive eu. Mas qual é a diferença? Nós somos pecadores, aqueles que se arrependem, caminham na dependência do Senhor todos os dias. Senhor, eu erro, mas, graça, vem cá, me abunda. E Ele diz na sua palavra, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E hoje a graça do Eterno está aqui. Não importa as frustrações. Talvez você esperava hoje um pregador que chegasse aqui, tacando fogo e tudo. Eu sou pentecostal. Eu gosto do manto. Quem gosta do manto aqui? Tem pentecostal aqui. Mas muitas das vezes, a gente espera Deus falar de um jeito e às vezes o tratamento dele é de outra forma. Muitas das vezes a gente está na casa do Senhor, mas o nosso ouvido de fato não está aberto para a instrução e para aquilo que Ele tem falado. E hoje, o Senhor está aqui para trazer instrução e direcionamento. Caminhe na minha dependência. Para de viver sob emoções. Seja um cristão enraizado e de verdade. Não seja mais um Pedro que fica me negando, mas seja aquele Pedro que vai chegar na brasa e vai se alimentar e abraçar a graça e entender que eu tenho um chamado, porque numa primeira pregação teve milhares de homens para poder se converter. Existe uma missão para você em nome de Jesus. Não rejeite a graça.
Não adianta se esconder daquele que tem os olhos como de chama de fogo. Tem um louvor que a pastora Michele até citou aqui. Dá um ré maior para mim, por favor. Isso. Eu senti o desejo de cantar essa canção e a gente já vai. Porque tem pregador que quer pegar o microfone e pregar 3 horas, enquanto Deus usa ele em apenas 1 minuto. Porque, meus irmãos, basta uma palavra e tudo muda. Quem acredita nisso? E às vezes o pregador quer falar 1 minuto, Deus quer usar mais. Não é no mais e nem no menos, é no proporcional, na medida certa daquilo que o céu quer fazer. Sabe o que vai valer esse culto para a nossa vida aqui hoje, meus irmãos? É a gente sair dessa porta para fora entendendo, Deus falou comigo e meu posicionamento mudou. Porque não adianta a gente aqui monta na vassoura e anda. Não adianta, meus amigos, pular no mistério, mas a vida sai da porta para fora e é a mesma coisa. Deus quer cristãos mudados, transformados, enraizados com uma vida de verdade. E o que Deus está falando, eu tenho uma missão para você, eu te chamei para ser pescador de homem, mas você fica batendo cabeça porque não corresponde ao meu chamado e ao destino que eu estou dando. Mais hoje, não endureçais o vosso coração, a minha voz ela fala aqui hoje e te dá norte e direção. Não adianta se esconder da voz do Eterno, e a palavra hoje é de direção. A palavra de Deus, ela tem 3 ações sobre a vida do homem. Ela edifica, exorta e consola. Essas são as 3 ações da Bíblia sobre a vida do homem. Para alguns hoje nesse culto, essa palavra está consolando. E eu quero te dizer que o Espírito Santo já completou essa obra de consolo na tua vida. Para outros, trouxe a exortação, a disciplina, mas não é para te matar, porque a exortação que vem do trono, ela te apluma, ela te dá correção, mas te coloca de pé, não tem abatimento. A gente entende isso. E a palavra edifica. Receba força na tua estrutura pela palavra em nome de Jesus. E eu encerro aqui essa mensagem trazendo uma reflexão que eu lembrei dela muito forte. Porque os discípulos caminharam com Jesus como se não o conhecessem. Mas houve um selo do Espírito Santo em Atos 2. E hoje o Espírito Santo de Deus está aqui para te selar. Chega de ouvir só de ouvir falar. Chega de querer conhecer só de ouvir falar. Como disse Jó, agora os meus olhos te veem. É assim que Deus quer. Uma certa feita foi instaurado um concurso numa cidade do interior. Quem recitasse o Salmo 23, que arrancasse a maior pontuação dos jurados, ganharia um prêmio de 5.000 reais. Quem quer ganhar 5.000? Falando o Salmo 23? Eu sou o primeiro. Chegou o dia do concurso, alguns candidatos se inscreveram. Só que dentre eles teve 2 que se destacaram. Repita comigo: o empresário Flávio, fazendeiro Chico. Chegou o dia do concurso. Vamos lá, o apresentador, vamos ouvir o primeiro candidato, o empresário Flávio. O empresário Flávio chegou, todo engomadinho, no paletó, na gravata. Corresponde comigo, igreja. Chegou diante da plateia no teatro da cidade e falou: boa noite. E ele começou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera a minha alma pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando o empresário terminou, o que aconteceu? Que lindo!
for olhar para os jurados, imagino todo mundo, 10, 10, 10, top. Só que agora chegou quem? Quem é o próximo candidato? Fazendeiro Chico. Vamos ouvir o Fazendeiro Chico. E chegou o Fazendeiro Chico, pastor Hélio. Corresponde comigo. Boa noite. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, isso, eu não temerei mal algum. Ele está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Olha, isso aqui é forte. Sabe o que ele faz? Prepara um mesão, chama meus amigos, é ruim, chama meus inimigos, e diante deles, unge a minha cabeça, mete óleo na minha cabeça, e cálice que transborda. Mas certamente eu sei, sua bondade, seu amor, sua graça, sua misericórdia, vai caminhar comigo por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa dele para sempre, porque eu amo ele muito. Acabou de falar, ninguém aplaudiu. Quando for olhar para os jurados, tudo com cara de banana, não sabia que pontuação dá. Mas quando for olhar e perceber mesmo, estavam todos chorando. O apresentador não sabia mais como dar a condução daquele concurso. Só que tinha um pastor no meio daquele povo. Ele subiu pela lateral, chamou o apresentador e falou: me permite o poder da palavra? O que o apresentador faz? Vai lá. E ele chegou diante de todos da cidade e falou: boa noite. Tivemos aqui o empresário Flávio, que de uma forma eloquente, impecável, falou o Salmo 23 e conjuro-te aos senhores, arrancou a máxima da pontuação dos jurados. Mas também tivemos o fazendeiro Chico, da fazenda aqui do lado, falou o mesmo salmo, mas do seu jeitinho peculiar, trouxe palavras e daquilo que é o seu jeitinho. Não teve os aplausos. Os jurados não sabem que pontuação dá, e eu percebo que todos estão chorando. Quer saber o que está acontecendo aqui? Sabe qual é a diferença do empresário Flávio para o fazendeiro Chico? O empresário Flávio conhece muito bem o salmo do pastor, mas o fazendeiro Chico conhece melhor o pastor do salmo. Oséias vai falar: prosseguir e conhecer o Senhor. A essência da vida cristã está nisso: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O Senhor está chamando para você se posicionar para aquilo que é a grande obra que Ele quer completar na tua vida, e Ele pergunta nessa noite: até quando você vai se esconder?